Eu sou o Hudson Oliveira Olá, eu sou o Pedro Guilherme. e esse é o Dialética Podcast. E hoje nós falaremos sobre os armamentos das guardas municipais. Falaremos também sobre a prisão do ex-presidente Collor. Além disso, a Mutuan, empresa de delivery, chegando no Brasil, E também tem a morte do Papa, o Papa Francisco. juntamente com as atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia. É isso, galera. Antes de começarmos mais um episódio, lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever também no Spotify, seguir a gente nas redes sociais e também ler a descrição, porque lá vai estar escrito o nosso Pix e caso você queira contribuir, puder contribuir, fique à vontade. Pois é, nossos caros ouvintes, a primeira notícia da semana é exatamente a discussão sobre as guardas municipais e o seu armamento. Segundo a CNN Brasil, feito uma pesquisa se as guardas municipais deveriam se armar ou não, tivemos os seguintes resultados. 57,6% são a favor do armamento das guardas municipais, 36,3% disseram não ao armamento das guardas municipais e 6,1% falaram não sei. Essa pesquisa saiu dentro do Instituto Atlantic-Tel. Pois é, Hudson. E aí, a partir disso, desses números, eu te pergunto: será que a população entende que mais segurança virá com mais armas? Então, é uma ótima discussão. Lembrando que isso está sendo votado na Câmara Municipal, ainda não trouxeram todas as diretrizes do projeto. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, No né? Rio de Janeiro, isso. Além do porte de arma, os guardas vão ter licença também para fazer operações policiais e também está sendo votada a questão do uso das câmeras corporais para monitorar exatamente essas operações, correto? Sim. Algo que também foi muito colocado no debate é sobre o treinamento dessas guardas e como que elas vão usar essas armas de fogo. Porque falando aqui do contexto do Rio de Janeiro, a gente sabe que muitas das vezes há relatos de mau preparo da polícia militar, o que também pode ocasionar um mau preparo das guardas municipais. Então, o que você acha sobre isso? Sem contar também que as guardas municipais, nesse sentido da militarização, seria como se fosse um braço esquerdo da PM, né? Seria meio que um braço também atuante, já que agora a guarda ela teria poder também de fazer operações policiais, de investigar e tudo mais, então seria mais ou menos um braço ali da PM de fato. Colocando em cima disso, da minha perspectiva, eu diria da nossa, eu acredito que é um equívoco esse processo de armamento das guardas municipais. Exatamente porque, mesmo sem ser armados, a gente já vê certo abuso das guardas, sobretudo no Rio de Janeiro. Você vê esses casos do camelô, falando aqui um pouco do MUCA, que é o movimento dos camelôs. Nas redes sociais você vê casos e casos de agressão da guarda municipal aos camelôs, uma falta de respeito, tomada das suas mercadorias. Então não acho que pensar em armar a guarda municipal é pensar em trazer mais um problema para a nossa sociedade. Eu concordo, eu acho que esse não deveria ser o foco. Eu acho que a gente deveria não disciplinar, instrumentalizar a guarda de uma outra forma, correto? Que não seja a forma da violência, a forma de o uso de armas e tudo mais. Tudo bem, eu concordo que a guarda ela tem uma certa autoridade, vamos botar assim, né, nas ruas, ela tem que ordenar ali a nossa cidade. Entretanto, eu não sei se trazendo armas vai trazer mais segurança. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ter mais arma não significa ter mais segurança. A segurança ela pode vir de uma forma mais estratégica, uma forma mais inteligente, certo? Eu acredito, Hudson, que também, além disso, o papel da guarda municipal dentro da nossa sociedade, para a população, deveria ser mais explicitado. Porque para que serve a guarda municipal? Quais são as suas funções? Eu diria que o cidadão médio não tem essas respostas claras. Não tem. Se perguntar para eles, eles vão falar para dar multa. Guarda só serve para dar multa. Exatamente é o que fica no pensamento no senso comum.
exatamente pelo fato da guarda ela não ter esse diálogo com a população. E eu acho que esse projeto, eu não sei se vai aproximar a guarda da população. Eu acho que pode vir a ter um efeito ao contrário, afastar ainda mais, certo? E a gente sabe claramente que tem muita gente que é contra realmente a guarda, muito pelo que o Pedro citou, tem até o movimento dos camelores e tudo mais que alegam de relatos de abuso de poder e tudo mais. Então, eu acho que o caminho deveria ser diferente. Mas o debate está em aberto, nossos caros ouvintes, e rolando nos plenários aí do Brasil. Acredito, então, que cada vez mais nós, enquanto população, temos que procurar nos informar e reivindicar mais segurança. E a gente tem que pensar que talvez esse projeto possa ser um nível federal, né? Começa no Rio de Janeiro, mas pode tomar um nível federal aí. Indo para a nossa próxima notícia, foi a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi preso em Maceió por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que desde 2023 o Collor vem sendo condenado, foi condenado, na verdade, a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa prisão feita pela Polícia Federal esse ano vem desde 2023 se arrastando devido ao fato dos advogados de Collor tentarem recorrer na justiça, principalmente o tamanho da pena. Porque qual é a estratégia? No Brasil, uma pena menor do que 8 anos, você pode responder por prisão domiciliar ou outras formas. Se a pena for maior que 8 anos, você obrigatoriamente tem que cumprir em regime fechado. Por isso que os advogados deles tentavam recorrer à duração da pena. O outro detalhe é que essas investigações é o desdobramento da Operação Lava Jato, que, de acordo com a operação, o Fernando Collor e alguns empresários recebiam propina com o objetivo de viabilizar contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de base de distribuição de combustíveis. Muito o que ocorreu no nosso outro episódio, nós falamos também sobre o desdobramento da Lava Jato em outros países como Venezuela, Peru. É o mesmo assunto, é o mesmo detalhe, é tudo propina para construção de obras, para licenciamento e construção de obras públicas. Bom, nossos caros ouvintes, para contextualizar vocês quem foi o ex-presidente Fernando Collor, nós trouxemos aqui um breve contexto histórico, né? Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto desde a ditadura militar. Seu mandato foi de 1990 a 1992, quando sofreu impeachment. Collor também foi o primeiro presidente da República a sofrer o impeachment, só que dessa vez, diferentemente da Dilma, foi um causa legítima, né, por escândalos de corrupção. Quando assumiu a presidência, Collor pegou um país que tinha uma profunda crise de inflação, crise da poupança externa. É bom dizer que no ano anterior, na década de 80, as taxas de inflação chegavam a quase 1000%, algo que a gente vê hoje na Argentina. É tão absurdo na época que as pessoas iam para o mercado de manhã, o mercado tava lá um preço de alimento, chegava de tarde já tava outro preço. Toda hora, todo momento, os próprios mercadores eles tinham que trocar o preço a todo momento. Foi um período bem inusitado assim, da história brasileira. Pois é, nossos caros ouvintes. E neste contexto, o Collor lançou o Plano Collor, que entre diversas medidas econômicas contavam com um triplé de políticas econômicas principais, que foram o confisco da poupança acima de 50 mil cruzados, o congelamento de preços e salários e as privatizações, ou seja, a diminuição da participação do Estado na economia. Com isso, a gente teve uma crise estrutural, além dos casos de corrupção, provocando o impeachment do Collor em 1992. No entanto, mesmo com esses escândalos, Fernando Collor de Mello, que já vinha de uma família de políticos, continuou na política, virou senador pelo estado de Alagoas e até pouco tempo estava em seu mandato e hoje é preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Você tem algo a acrescentar nesse tema, Hudson?
só falar sobre que esse caso do Collor ele é curioso, porque ele foi eleito como um cara que ia acabar com a corrupção, um caçador de marajás e tudo mais. Foi eleito por conta da sua beleza jovial, da sua queria trazer uma revolução, né, política para o país. Porque, querendo ou não, a gente estava chegando em um novo momento da nossa história política, né? Tinha acabado a ditadura militar, né, recentemente, então era abertura ali política, criação da Constituição. Então a gente estava num momento de mudanças e o Collor aproveitou esse hype para usar a imagem dele de ser jovem, de ser caçador de marajás, de ser anticorrupção, e agora a gente vê que tudo ao contrário, né? Pois é, nossos caros ouvintes, indo para o cenário internacional e que tem a ver também com o cenário nacional, nós tivemos a notícia de que a empresa Meituan iria começar a fazer operações no Brasil. Hudson, o que você tem a dizer sobre a Meituan, sobre as áreas de trabalho desse novo aplicativo? Eu acho que esse daí é mais um exemplo do estreitamento das relações entre Brasil e China, correto? Sim. E essa Meituan, ela vem com a ideia de meio que acabar um pouco com o monopólio criado pelo iFood. Porque aqui a gente tem outras empresas de entrega de alimento, como a Uber Eats, a Rappi, entre outras. Informação, eu vi que quando a Meituan lançou... Meituan, nossos caros ouvintes, é uma empresa, sobretudo, que entrega serviços de alimentos, né? Isso. Como o iFood. A 99 também vai lançar mais uma plataforma de entrega, de entregar, né? Isso. Os alimentos. Então, a gente vê que há esse aumento de quebra do monopólio criado pelo iFood. E essa Meituan, ela promete pagar muito bem os trabalhadores e também promete a dar bastante promoções para os consumidores. Segundo os diretores da Meituan, ela vem com essa proposta de tentar dar uma base melhor para os trabalhadores, para os entregadores. Mas e aí, Pedro, explica para os nossos ouvintes quem é a Meituan? Pois é, a Meituan, como o Hudson falou, foi fundada na China no ano de 2010. E ela não trabalha apenas com entregas de alimentos, como é o caso do iFood. Ela também presta outros serviços, como reservas de hotéis e viagens, compra de ingressos para cinema, serviços domésticos, entre outros. Além disso, a empresa ela faz um grande investimento no setor de IA, ou seja, no setor de inteligência artificial e também no setor de robótica, tendo na China, já hoje, entregas sendo feitas por drones, ou seja, por robôs. E a chegada no Brasil promete polarizar o mercado de delivery junto com o iFood. Semana passada a gente deu a notícia, semana retrasada, na verdade, do protesto, né, da greve dos entregadores, e logo após a Meituan lançou esse pronunciamento de que começaria suas operações no Brasil. Será que tem alguma relação com isso, Hudson? Eu acho que tem sim. Inclusive, eles vieram com esse ditado aí sobre trazer para os trabalhadores um melhor salário, uma maior divisão de bens e também de regularizar a mão de obra, né? Eu acho que eles também estão com esse projeto para regulamentar os empregados, os trabalhadores. E acho interessante esse aplicativo vindo para cá. Vamos ver como é que vai ser. A gente tem pouco conhecimento também da praticidade desse aplicativo. Só que eu acho que é uma inovação. Se eles vierem com essas inovações tecnológicas e tudo mais, tudo que estão prometendo, eu acho interessante, eu acho viável. Pois é, nossos caros ouvintes. Agora nós chegaremos com uma triste notícia, que foi a morte do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos, causando uma grande comoção aos fiéis. O Papa foi reconhecido durante sua passagem ao Vaticano por defender e trazer debates como a pobreza e a justiça social, a defesa do meio ambiente,
uma postura pastoral mais aberta, entende-se, uma defesa ao público LGBTQIA+, e entre outros temas. E só que agora surge a pergunta: quem será o novo Papa? Qual é o processo para se decidir um novo Papa? E passando agora para o Hudson Oliveira para esclarecer melhor para nós como que acontecem esses processos. Esse processo ele é feito basicamente por uma eleição no qual todos os cardeais envolvidos, no caso cardeais da Igreja Católica como um todo, de diversos países, eles votam para eleger um novo Papa. E entre esses possíveis candidatos, nós temos 2 nomes muito fortes e tem um nome de um brasileiro também. O nome muito forte é o cardeal Pietro Parolin, que ele foi o primeiro cardeal nomeado pelo Francisco, ou seja, ele era muito próximo do Papa Francisco. E atualmente ele é secretário de Estado do Vaticano e ele tem um perfil muito diplomático, assim, muito aberto a diálogos e tudo mais, principalmente com da diplomacia das guerras. Ele sempre foi muito envolvido, ele foi muito ordenado pelo Papa Francisco a resolver conflitos, a ir em conferência de guerras e tudo mais. O outro candidato seria o Matteo Maria, que é italiano também, e ele atualmente é presidente da Conferência Episcopal Italiana e membro da comunidade Sant'Egidio, um movimento católico dedicado à paz e ao diálogo interreligioso. E o candidato brasileiro, que é mais próximo de assumir essa posição, seria o Leonardo Stern. Ele foi nomeado bispo pelo outro Papa, o João Paulo II, que veio antes do Papa Francisco, e atualmente ele é arcebispo de Manaus. Mas e aí, Pedro, quais são as suas impressões sobre o papel do Papa no mundo? Bom, eu tenho uma opinião um pouco contraditória. Eu acredito que por ter não tido ter uma base religiosa, mas não ser um religioso, eu vejo esse papel, essa figura do Papa de uma forma muito crítica. Uhum. Entende, Hudson? Porque, assim, tem essa coisa da devoção, mas a Igreja Católica já fez muito mal para a população do mundo, no geral. Por exemplo, legitimando escravidão, fazendo guerras. Então, eu acredito que toda essa questão do Vaticano, por exemplo, o Vaticano ser um Estado. Já ouvi falar que o Vaticano é o menor Estado do... É o menor país do mundo, Vaticano. Exato. Então, a Igreja Católica tem um país. Isso. Na verdade, o Vaticano ele foi criado para o Papa ele ter poder de presidente de fato. Porque o Papa, geralmente, ele só é importante em países cristãos. Se ele receber um Papa num país árabe, por exemplo, num país muçulmano, ele vai ser recebido como qualquer ser humano comum. Então deram esse poder para o Vaticano ser um país, para quando ele for recebido nesses outros países que não são cristãos, ele ser recebido como um presidente, como alguém frente a Estado. Então a recepção já é diferente. Dentro disso, eu tenho muita crítica a você pegar um líder religioso e considerá-lo como um presidente de um país. Que a figura do Papa ela sempre foi uma figura política, e isso é um fato, né? Ela sempre teve esse viés político-cultural também, sabe? Inclusive, a própria escolha do Papa Francisco como o atual Papa, agora não mais, foi justamente por conta do crescimento do evangelho na América Latina. Os protestantes vêm crescendo demasiadamente, números muito maiores. Então essa foi a estratégia de você reconquistar, vamos botar assim, fiéis na América. E foi por isso que foi a escolha do Papa Francisco. Lembrando que o Papa Francisco era argentino. Argentino, torcedor do São Lourenço. Então eu acho que minha perspectiva é uma perspectiva crítica sobre essa visão do Papa. E não só do Papa, como todos os líderes religiosos. Acho que a gente não pode ter uma visão crítica, né? Não questionar o que é passado para nós, seja na grande mídia ou seja pela própria religião. Tentar entender esse viés político também do que é ser um Papa, né? Não só político, como histórico também, né? Histórico. Continuando aqui nosso balanço internacional, nós temos as disputas territoriais entre Ucrânia e Rússia. Bom,
No feriado de Páscoa, houve uma tentativa de trégua da guerra. Entretanto, os dois lados relataram ataques, beleza? Então, ou seja, não foi uma trégua tão válida como quiseram que a gente acreditasse. Além disso, Donald Trump, que disse que acabaria com a guerra em uma semana, continua atacando o presidente Zelensky e o presidente Putin na busca de uma paz vantajosa para os Estados Unidos. E Zelensky continua procurando apoio na Europa Ocidental, enquanto a Rússia intensifica os ataques à Ucrânia, até mesmo na cidade de Kiev. Pois é, Hudson, o que você tem para acrescentar nesse tema aí pra gente? Lembrando que a cidade de Kiev era a capital da Ucrânia, ou seja, a Rússia já está lá, sabe? Já está chegando na capital. Lembrando que a capital da Ucrânia ela fica para a parte da Ucrânia mais ocidental, não tão perto da Rússia, que a Rússia é a parte oriental da Ucrânia. Cara, não sei muito o que dizer sobre essa guerra, porque cada vez sai uma notícia diferente. O fato é que o Zelensky, ele tá sem apoio, ele tá sem base. Estados Unidos já parou de apoiar, a Europa já tá mudando um pouco o discurso e tudo mais, então ele tá praticamente sustentando essa guerra basicamente sozinho, vamos botar aí agora. Vamos ver como que vai ficar esse período, porque se a Rússia quiser, ela domina a Ucrânia, mas... Você acredita que a paz ela é viabilizada? Ela é viável? Uma ótima pergunta, e eu acho que se ela for viável, se ela vier acontecer, ela vai demorar demais para acontecer, porque eu acho que essa guerra ela tá marcando uma geração ucraniana, uma geração de jovens e crianças que é aquela geração que nasceu na guerra. Já se fala mais de 1 milhão de pessoas mortas. Entendeu? Então, imagina o quanto pesado isso vai ser na história de diversos ucranianos e diversos russos também. Além dos refugiados, né? Além dos refugiados. Então a gente vai marcar uma geração toda, a gente vai construir uma geração marcada na guerra, crescida na guerra. Então falar de paz para essa geração eu acho que vai ser um pouco pesado, né? Então, querendo ou não, a paz vindo ou não, já tem seus efeitos maléficos, né, guerra? Com certeza, com certeza. A começar pelo mais de 1 milhão de mortos. Pois é, nossos caros ouvintes, infelizmente, essa triste notícia da guerra na Ucrânia e da Rússia, torcemos que a paz chegue e que as coisas voltem ao seu natural, né? Inclusive, o Papa, antes de falecer, ele chegou a ter uma reunião com os Zelensky e tudo mais, para tentar negociar o conflito, a resolução da guerra, mas não teve muito apoio. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Desejo para vocês uma ótima semana. Até semana que vem. E lembre-se, se inscrevam no nosso canal, acompanhem o nosso trabalho no YouTube, nas redes sociais, sigam no Instagram, no Twitter. Acompanhe nosso trabalho também no Spotify. Lembre-se mesmo de seguir mesmo para você sempre receber a notificação quando a gente lançar um episódio novo, quando a gente lançar os vídeos, os cortes, para você estar sempre se atualizando. Quer acrescentar mais alguma coisa, Pedro? Para quem puder ajudar no Pix, lembrando que é muito importante, nosso trabalho aqui é 100% independente. Você que curte nosso trabalho, que pode apoiar qualquer quantidade, 50 centavos, R$1, R$2, tudo, qualquer quantidade vai ser muito bem-vinda, vai ser de coração, tá? Estamos aqui trabalhando e é isso. Obrigado, nossos caros ouvintes, e até o próximo episódio.